melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. O nome da palavra desta noite: Jesus pregou uma mensagem, uma só mensagem. Essa mensagem era o reino de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo número 10. A partir do versículo número 6. Mateus capítulo 10, versículo 6, ele disse: o Senhor disse: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso, igreja? Jesus. Jesus disse para que nós anunciássemos as ovelhas que estavam perdidas. Jesus disse que nós necessitaríamos buscar o povo escolhido de Deus e dizer uma mensagem. Diga comigo, uma só mensagem. Diga comigo, uma só mensagem. E que mensagem é essa? É um alerta, é um despertamento, é um avivamento para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Deus está nos chamando, Deus está nos despertando, Deus está nos alertando para aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. E a palavra dele nesta noite diz que Ele veio para trazer uma mensagem. A mensagem do reino de Deus. Deus, Ele deixou muito claro aquilo que Ele queria fazer no nosso meio. Olha o que diz a palavra: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele pediu para que nós anunciássemos claramente esta palavra. O profeta Isaías, no livro de Isaías, olha o próximo texto, diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a iniquidade sobre todos. A iniquidade que estava sobre a nossa vida caiu sobre Ele, e Ele nos chamou, nos despertou para que nós fôssemos avivados. Para que Ele fez isso? Para pregar as boas novas do reino de Deus. E nesta noite, eu creio que a mensagem do reino de Deus, ela precisa entrar dentro de cada um de nós, e ela precisa nos despertar, nos avivar verdadeiramente para aquilo que ela precisa fazer dentro de nós. E o que ela tem que fazer dentro de cada um de nós? Despertarmos nós para a chamada, do propósito para o qual Deus nos chamou. E é isso que nós precisamos fazer. Vamos continuar. Olha o próximo texto. Ele disse: pregai dizendo que é chegado a vós o reino dos céus. Nós precisamos estar despertos e atentos àquilo que o Senhor está dizendo. Nós não podemos esmorecer, porque a mensagem que Ele pregou foi clara, alto e bom som, para que nós pudéssemos estar preparados para aquilo que Ele nos chamou. E Ele nos chamou para pregar uma única mensagem. Não foi salvação, não foi cura, não foi libertação, mas foi uma mensagem do reino de Deus. Esta é a mensagem que o Senhor quer trazer nesses últimos dias. Nós estamos vivendo o 7º dia, e no 7º dia nós precisamos estar preparados. Olha o que diz o próximo texto. E chamando assim os seus 12 discípulos, Ele deu autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ele chamou os discípulos. Diga comigo, discípulos. E esses discípulos eram 12. Por que 12? Porque 12 representa o número de governo, representa um domínio sobre toda a terra. E nós, quando somos chamados, nós somos chamados para manifestar através do governo apostólico e profético. O ministério da nossa chamada é apostólico e é profético. E por que apóstolo? Porque somos enviados para uma missão específica.
uma missão específica. Que missão é essa? Anunciar o reino de Deus sobre toda a terra. Fomos chamados para estender este governo, fomos chamados para implantar este governo, fomos chamados para manifestar a glória do reino de Deus que está depositado dentro de cada um de nós. Quando o profeta Isaías, ele começou a profetizar na terra, ele disse uma palavra, e nós falamos muito sobre esta palavra. Olha o que ele disse: eu anuncio o fim desde o princípio, o meu propósito subsistirá. Por isso não importa o que os nossos olhos estão vendo, o que importa é que o propósito de Deus, ele vai prevalecer, ele vai se acontecer, ainda que nós estejamos aqui ou nós não estejamos aqui, o propósito de Deus vai se cumprir de todas as formas, porque ele disse: o meu propósito vai prevalecer sobre toda a terra. E que propósito é esse? O propósito do reino de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Lembra-se que o profeta Jeremias, ele disse, olha o que disse o profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, eu te chamei, eu te escolhi, para que você saísse da madre, eu te santifiquei, e eu te enviei para as nações. Deus nos chamou exatamente para nos enviar. Nós somos enviados de Deus. Enviados significa apóstolos. Nós somos apóstolos dos últimos tempos. Nós somos apóstolos de mercado. Não apenas eu, mas todos nós fomos chamados para levar uma mensagem. E esta mensagem é para anunciar o reino de Deus. Olha o que diz o próximo texto: não foi vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vocês. Deus escolheu cada um de nós, para que nós pudéssemos cumprir um propósito. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a cada um dos pastores, Ele escolheu a cada uma das pessoas que estão aqui nesta noite. Para quê? Para que o propósito dEle prevalecesse sobre a toda a terra. Por isso você não deve esmorecer, você não deve recuar, você não deve desistir, você não deve enfraquecer, mas você precisa estar preparado para manifestar aquilo que foi depositado dentro de você. Olha o que diz o próximo texto: a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês. Diga comigo: Cristo em mim, a esperança da glória. A esperança de Deus é que eu e você possamos influenciar as pessoas com aquilo que está sendo depositado dentro de nós. Deus colocou dentro de mim e dentro de você a própria natureza de Deus. E essa natureza precisa ser manifestado, exatamente como disse Jesus em Lucas 4,18. Que ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, aquilo que foi declarado pelo profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me para restaurar os contritos de coração. Deus usou o profeta Isaías para profetizar, e ele mesmo declarou esta palavra, 700 anos depois, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele foi ungido, ele foi escolhido, ele foi separado, ele foi chamado para pregar as boas novas e para curar todos os enfermos. E eu venho anunciar a você: não importa o tamanho da tua enfermidade, o tamanho do teu problema, mas se você entrou aqui enfermo, você vai sair daqui nesta noite completamente curado. Tem alguém que crê nisso? Então diga assim: eu recebo esta palavra, porque eu creio que algo grande está dentro de mim. Por isso Deus está olhando para mim, está olhando para você, e Ele está falando esta palavra. Olha o que foi dito: porque a criação aguarda a ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. Deus está esperando que eu e você possamos manifestar aquilo que foi depositado dentro de nós. Dentro de nós foi colocada uma porção de Deus. Dentro de nós foi colocado uma quantidade da glória de Deus, e nós necessitamos abrir a nossa boca para manifestar esta glória. O mundo
está aguardando a revelação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse à igreja de Roma que Deus aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E hoje não é diferente. O que Deus quer de mim e de você, o que o mundo espera, é experimentar algo glorioso nas nossas vidas. Eles não esperam do governo, eles não esperam dos políticos, eles esperam de nós, que somos a imagem e semelhança do Senhor. Ele espera que dentro de nós saiamos com alguma novidade de vida, com as boas novas do reino. Por isso que ele disse que a única mensagem que foi pregada é a mensagem do reino de Deus. Não há outra mensagem. Ele disse em Atos, olha o que ele disse no próximo texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Diga, eu sou testemunha da glória de Deus. Nós somos as testemunhas da glória de Deus, e é por isso que nós necessitamos estar cheios da unção de Deus. Independente daquilo que nós estamos enfrentando, independente daquilo que estamos vivendo, que estamos passando, fomos chamados para ser a manifestação da glória de Deus. Por isso não importa o tamanho dos problemas, nem das dificuldades, você foi chamado para ser a manifestação da glória de Deus. E no livro de Provérbios, olha o que está escrito: que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor, os desígnios do Senhor, esse vai prevalecer. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus preparou para fazer através da sua vida e da minha vida, é o que vai acontecer. Tudo aquilo que é preparado por Deus não tem como dar errado. Os projetos de Deus, os propósitos de Deus vão prevalecer. Não importa o que aconteça, nem o que nós pensamos. Por isso que é importante que nós mudemos a nossa mentalidade. Por isso que é importante que nós tenhamos um discurso a respeito do reino de Deus, que seja uma forma de manifestar aquilo que está dentro de nós. E nós não podemos jamais decepcionar aquilo que foi preparado por Deus para ser manifestado nessa terra. Quando Deus criou a terra, Ele nos lançou na terra com um propósito eterno, para que eu e você pudéssemos ser a glória dEle. Por isso, olha o que diz o próximo texto: porque assim como ele pensa consigo mesmo, assim é. E ele te diz, come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós pensamos. E nós precisamos rever os nossos pensamentos. Porque se nós não pensarmos exatamente como o Senhor pensa, nós jamais vamos manifestar a glória que foi depositada dentro de cada um de nós. Quero convidar você nesta noite, para que você creia nessa palavra. Quero convidar você nesta noite, para que você abra o teu coração. Jogue fora todo pensamento maligno, toda a ideia de que não prevalece do Senhor, seja lançada fora da sua vida, e permita que verdadeiramente a mensagem do reino de Deus prevaleça sobre você. Olha o que o Senhor começou a dizer. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Primeira palavra que foi lançada pelo profeta, foi anunciando a chegada do Mestre. É um discurso já preparando a caminhada para aquilo que ia acontecer. E Jesus, quando ele veio anunciado por João Batista pregava exatamente a mesma palavra. Olha o que disse a palavra: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a palavra que João Batista anunciava. E logo depois, Jesus começou a pregar, quando João Batista foi tirado do cenário, e ele continuou pregando a mesma palavra que havia sido anunciado pelo profeta. Eu quero dizer para vocês que o reino de Deus, ele vai se manifestar, ele vai prevalecer, aconteça o que acontecer. Estamos nós onde estivermos, mas aquilo que Deus preparou e planejou é o que vai acontecer nas nossas vidas. E nós precisamos crer nessa palavra, acreditar, porque toda a Bíblia, ela está pautada em cima desta mensagem, não há outra mensagem
a não ser aquela que foi pregada por João Batista e depois foi confirmada pelo próprio Senhor. Olha o que diz o próximo texto. Desde então, começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Aquilo que João Batista anunciava é aquilo que o Senhor veio e começou a anunciar. Ele começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Não é um arrependimento religioso, não é uma condição humana, infalível como é a nossa, porque nós somos cheios de defeitos, mas é uma condição de prevalecer o propósito do Senhor, aconteça o que acontecer. Ele continuou dizendo: mude a tua mentalidade, produza uma metanoia, viva a verdade daquilo que está no reino, porque no reino tudo já está pronto. Nós muitas vezes olhamos pelos nossos olhos naturais e olhamos a nossa realidade, e nós não acreditamos que as coisas já estão prontas. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que Deus falou é o que vai prevalecer nas nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor disse é o que vai prevalecer. Não importa a nossa condição, não importa os nossos erros, não importa os nossos pecados, se nós nos arrependermos, nos humilharmos diante do Senhor, com certeza absoluta, aquilo que Ele declarou é o que vai prevalecer na vida dele. E quando Ele continuou falando, Ele disse: desde dos meus ensinamentos, eu quero dizer uma palavra. Quando vocês forem orar, vocês precisam orar desta forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E como ele continuou? Venha o teu reino. Ele queria manifestar a mesma glória que estava nos céus, ele queria manifestar na terra. Ele queria que assim como já é nos céus, fosse na terra. Por isso ele deixou essa oração padrão, e essa oração é uma oração tremenda, porque é uma oração que nos ensina a trazer o reino dos céus na terra, a manifestar a glória de Deus, assim como é nos céus, na terra, e vivemos uma vida verdadeira diante do Senhor. Quando nós caminhamos 100% na dependência do Senhor, aquilo que é impossível para mim e para você, se torna possível para o Senhor. E Ele vai se manifestar através de nós. Nesta noite, eu quero que você receba essa mensagem. Eu quero que você entenda o que é a mensagem do reino. Eu quero que você compreenda o tamanho da dimensão de quem você é no projeto e no plano que Deus colocou sobre toda a terra. E que você possa caminhar sabendo quem você é em Deus. Que você não é apenas um pecador, porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus, mas quando nós entramos na posição do propósito, nós verdadeiramente começamos a manifestar uma glória cada vez maior. E nesta noite, o Senhor, Ele nos ensina a orar, nos ensina a pregar, nos ensina a caminhar, falando a respeito do reino de Deus. Tanto é que o Senhor continua pregando, diz que Ele percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga. E o que Ele ensinava? O que Ele pregava? Diga comigo, a respeito do reino de Deus. A única coisa que Ele pregou todo o tempo foi a respeito do reino de Deus. Jesus não pregava salvação, Jesus não pregava cura, Jesus não pregava libertação, embora a palavra do reino de Deus, ela fosse abrangente sobre todas as áreas, porque aonde o reino de Deus chegava, toda a enfermidade, todo o problema, toda a dificuldade, toda a escassez, toda a miséria, tinha que cair por terra, porque o reino de Deus era a provisão, era a manifestação da glória de Deus, era o poder de Deus sendo manifestado na terra. Por isso que quando Ele abria sua boca, ensinando nas sinagogas, Ele ensinava e Ele ministrava o reino de Deus. Ele pregava sobre o reino de Deus. Todas as pessoas eram abençoadas, eram libertas, eram curadas, eram saradas, eram prósperas, porque o reino de Deus havia chegado. E quando o reino de Deus chega, Ele muda a atmosfera do lugar, Ele muda a condição do lugar.
Se você não tem experimentado isso na tua vida, com certeza absoluta o erro está em nós, não está nele. Porque a palavra, ela é muito clara. Ela diz que o maior prazer do rei é ver com que os seus súditos sejam abençoados por ele. E quando nós vivemos esta vida na dependência dele, nós podemos ver claramente aquilo que ele tem preparado para nos ensinar. Olha o que diz o próximo texto. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele pôs a ensiná-los. O que Jesus estava ensinando? Olha o que estava falando. Vamos para o próximo texto. Bem-aventurado os mansos. Não, volta mais um para trás. E ele pôs dizendo, tem alguma coisa que não está bem aqui. Mateus capítulo 5. A mensagem que ele começou a ensiná-lo foi dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus começou a falar a respeito do reino de Deus, a respeito da bem-aventurança, porque a bem-aventurança fala da totalidade do governo de Deus, fala da felicidade, fala de ser próspero, fala da alegria, fala de ser contente, fala de ser alegre, fala de curar o nosso espírito, fala de curar a nossa alma, enfim, fala da amplitude e da generalidade do reino de Deus sobre toda a terra. Quando nós caminhamos nessa dimensão, nós verdadeiramente entendemos porque ele disse essa palavra, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A promessa de Deus para mim e para você nunca foi o céu. A promessa de Deus para mim e para você foi que nós, sendo mansos e humildes do coração, se nós fôssemos simples diante do Senhor, nós herdaríamos a terra. Por quê? Porque eles querem que nós governemos, que nós dominemos a terra. Nós fomos chamados para dominar e governar a terra. Nós fomos chamados para influenciar toda essa terra com a unção que foi colocada dentro de nós. Por isso, quando Deus nos criou, Ele nos criou como imagem e semelhança dEle. E Ele nos fez cheios da sua unção e da sua glória. E Ele deu uma ordem para mim e para você. Olha o que Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Ele domine. Ele deu uma ordem para que nós pudéssemos dominar sobre toda a terra, para que nós pudéssemos governar sobre toda a terra. E Ele disse: reine, domine sobre tudo, porque eu fiz vocês com a mesma porção que eu fui feito pelo Pai. Deus colocou uma pequena porção dele dentro de mim e dentro de você, para que nós pudéssemos dominar. Quando nós nos colocamos 100% na dependência do Senhor, nós começamos a experimentar a glória dele, nós começamos a experimentar a provisão dele. E se você crer nisso, você também vai experimentar aquilo que o Senhor prometeu a todos aqueles que nele creem, que jamais faltaria nada, porque o reino de Deus há provisão total para as nossas vidas. Olha o que diz o próximo texto: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. A minha Bíblia, ela diz um pouco menor do que Deus nós fomos feitos, e de honra e glória nós fomos coroados. Por quê? Porque nós fomos obras das tuas mãos, e tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Nós temos o poder de dominar, porque uma porção de Deus foi colocada dentro de mim e de você. E quando nós temos uma porção de Deus, nós somos um pouco menor do que Deus. E Ele diz que nós dominaríamos sobre todas as coisas. Olha o que diz o texto: tu dominas. Não, volta um pouquinho. Tu deste domínio sobre as obras das tuas mãos. Quem criou a terra foi o Senhor. E Ele entregou o domínio da terra para os homens. Ele entregou o domínio desta terra para que eu e você
pudéssemos governar e reinar sobre ela. Deus governa nos céus e entregou a terra para que nós pudéssemos, como imagem e semelhança, governar na terra. É difícil entender isso? É uma coisa tremenda. Por isso Ele quer que o reino de Deus se manifeste através de nós, que nós sejamos imagem e semelhança dEle. E nós não podemos continuar como mendigos a vida inteira, implorando para que Deus nos abençoe. Ele te entregou as chaves, Ele te entregou o domínio, Ele te entregou o governo. Abra a tua boca e comece a lançar os seus decretos, comece a lançar as palavras proféticas, e isso vai se materializar através da sua vida e da minha vida. Por isso não importa o que você tem vivido, durante a vida inteira, nós ficamos pedindo: Deus me abençoa, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo, mas Ele diz: eu já te abençoei, eu já te liberei, eu já te entreguei o domínio, o governo desta terra, e você pode manifestar a glória que está dentro de você. Por isso é tão importante que você, nesta noite, entenda que você não é um pedidor de esmola, mas você é um rei. Assim como o Senhor é rei, você é um rei, porque Ele é rei de reis, Ele é Senhor dos senhores, e nós somos Senhor, fomos colocados na terra, nós somos para tomar o senhorio daquilo que foi colocado sobre toda a terra. Olha o que diz um dos homens mais sábios, Salomão disse, não, tem algum problema aí. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Essa passagem eu já li. Eclesiastes. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Há alguma coisa nova? Não há nada que seja novo. O que Deus quer é que nós continuamos fazendo exatamente aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. O propósito da minha existência e da tua existência é uma só: manifestar a glória de Deus sobre toda a terra. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dEle, e colocou dentro de nós uma porção dEle, para que nós pudéssemos andar na terra manifestando esta glória, manifestando esta unção. Nada além disso. O que Deus quer é que você, quando venha a uma igreja local, você possa receber uma instrução de aprender a manifestar ainda mais aquilo que foi depositado dentro de você. Esse é o propósito que Deus tem. Há alguma coisa nova debaixo do céu? Você vê isso novo? Não, tudo já foi escrito, já está pronto. E o que você vai viver é aquilo que Deus prometeu que você ia usufruir. Alguém tem promessa de Deus aqui? Essa promessa é o que vai se cumprir sobre a tua vida. É aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus disse. Por isso que geralmente, quando nós chegamos pela primeira vez dentro de uma igreja local, nós recebemos uma palavra profética, porque Deus revela o teu futuro, para que você saiba que este é o futuro que você vai viver na presença dEle. Uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de sucesso, para aqueles que caminham 100% na posição. Por que nós não desviamos nem para a esquerda nem para a direita? Nós estamos exatamente como Josué, porque nós sabemos que há uma promessa, e a promessa para aqueles que estão na posição vai se cumprir. Nós jamais podemos esmorecer, jamais podemos desistir. Por quê? Porque Ele diz que eu e você e eu, somos mais do que vencedores. Se nós estamos em Cristo, quem lutará contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há ninguém que possa nos vencer, porque nós somos imbatíveis, porque nós temos a porção de Deus dentro de nós. E outra coisa, nós nascemos por um projeto eterno. Olha o que diz a palavra: tudo fez formoso em seu tempo. Deus pôs na mente do homem a ideia do quê? Sabe por quê que você não se conforma com a morte? Porque você não foi planejado para morrer. Por isso que nós não aceitamos a morte. A morte é um negócio violento.
porque o homem morre por causa do pecado. Mas Deus colocou dentro de nós, na nossa mente, o sentido de eternidade. Ainda que nosso corpo natural possa se esfalecer, mas nós fomos preparados para ser eterno, e nós caminhamos num lapso da eternidade. Deus abre sempre portas dimensionais para que nós possamos entrar na dimensão de Deus, e ali nós podemos tirar tudo aquilo que foi preparado e prometido para nós. Por isso eu venho anunciar para vocês, que a promessa que Deus tem para você, ela vai se cumprir. Ainda que tenha passado um mês, um ano, 10 anos, não importa, ela vai se cumprir. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. Então para Deus não há dificuldade de cumprir a promessa dEle. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso nós precisamos entender que desde que Ele começou, Ele já terminou. A obra que foi prometida aqui no começo, ela já está concluída. Esse trâmite que você está fazendo durante toda a tua vida, ela já foi vivida por você, já está escrito que você já chegou no final. Para nós é difícil de entender essa loucura, mas isso é uma realidade de Deus para as nossas vidas. Deus nos chamou para viver uma vida de sucesso, e a vida que você está vivendo hoje, não é a verdade que Deus tem para a sua vida. A verdade que Deus tem para a sua vida é aquela que Ele disse que é a sua vida. Por isso que é uma paranoia para que nós possamos entender. Olha o que foi profetizado: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, e sobre o trono de Davi, no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O Senhor fará isso. Deus prometeu isso através do profeta Isaías, e ela se cumpriu através de Jesus na terra. Por isso é muito importante que você entenda que o reino do Senhor foi estabelecido através do trono de Davi. E o trono de Davi está escrito no livro de Salmo 89:14, que diz que a base do trono de Davi é retidão, justiça e santidade. Temos que ser santos, porque o nosso Deus, Ele é santo. Porque senão nós nunca vamos viver a verdade de Deus para a nossa vida. Se você for no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, você vai entender claramente o que está dizendo do trono que foi estabelecido para sempre. E Deus entregou o trono de Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Embora ele adulterou, ele se prostituiu, ele errou tantas vezes, mas ele era um homem que, ainda que ele errasse tantas vezes, ele tinha a capacidade de se humilhar e se arrepender diante do Senhor. Deus não está preocupado quantas vezes você caiu. Deus está preocupado se você está preparado para se levantar e para olhar para frente. E assim como foi profetizado através do profeta Isaías, foi cumprido em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 32, 33 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e não terá fim. Está escrito na palavra que Deus estabeleceu este governo, este reino, através do trono de Davi, e Ele entregou para Jesus, e Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos governar através dele. Por isso que é importante que você compreenda aquilo que o Senhor está dizendo, que a nossa atitude, a nossa decisão é apenas declarar e decretar a verdade do reino para as nossas vidas, e a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida vai ser uma mudança genuína, exatamente como Paulo fez. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, ele disse: crie, por isso falei. Ele só dizia aquilo que ele acreditava. Se nós não acreditamos na promessa de Deus, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos aqui reunidos para quê? Se não for para manifestar a glória de Deus, se não for para testemunhar do poder de Deus que está dentro de nós, para que nós sejamos testemunhas vivas uns para os outros. O que Deus quer é que nós possamos verdadeiramente manifestar esse tempo. E eu creio que chegou o tempo
de nós manifestarmos o reino de Deus. Chegou o tempo de nós sermos a imagem e semelhança do Cristo. Chegou o tempo das pessoas poderem olhar para nós e ver aquilo que está depositado dentro de nós. Se nós somos a imagem e a semelhança, nós precisamos manifestar uma glória ainda maior, porque Jesus disse que nós faríamos obras que Ele fez e ainda maiores. Então aquilo que Jesus fez, você pode fazer. Eu, sim, nós fomos chamados para fazer obras ainda maiores do que Ele fez. O problema é que nós muitas vezes ficamos discutindo contendas, intrigas, dissensões e não olhamos para o propósito para o qual Deus nos chamou. E é por isso que a nossa vida às vezes não decola. Ele deixou uma ordem. Diga comigo, uma ordem. Ele disse para mim e para você, olha, mas buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E tudo, diga comigo, tudo que você necessita, eu vou acrescentar para você. Se nós buscarmos verdadeiramente em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, nós vamos ver a manifestação da glória dele nas nossas vidas. Não importa o que nós estamos fazendo. Por isso a palavra diz muito bem que nós não devemos estar ansiosos por nada. Mas o que acontece conosco? Nós ficamos ansiosos pelas coisas, pelas roupas, pelo carro, pela casa, por dinheiro, por isso, por aquilo. Não ande ansioso por nada. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino, e tudo que você necessita, Deus vai estabelecer conexões na tua vida. E às vezes você nem imagina de onde vai vir essa conexão, e Deus traz uma pessoa do norte, do sul, do leste, do oeste, da Espanha, sei lá, da Índia, da China, do Japão, e Ele te conecta, para que a glória de Deus se manifeste através da tua vida. É assim que Deus faz. Você não imagina de onde vem, nem como vai acontecer. E quando você pensa que você não tem mais força, que você está perecendo, que você está morrendo, que não tem mais chance, é aí nessa hora que Ele começou a operar algo novo e glorioso na tua vida. É assim que funcionam as coisas de Deus. Parece uma loucura. Ele disse para mim e para você, todas as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Portanto, você não pode ficar dizendo apenas Senhor, Senhor, mas você precisa fazer a vontade de Deus. Diga comigo, fazer a vontade de Deus. Olha o que diz a palavra: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não adianta nós colocarmos uma placa que somos evangélicos. Não adianta nós dissermos com a nossa boca que somos evangélicos. Adianta nós manifestarmos aquilo que Deus colocou dentro de nós. Não importa os teus erros, o que importa é que as pessoas querem ver a manifestação da glória de Deus. Está escrito na palavra, só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pedro, quando conversava com Jesus, ele dizia que eles jamais iriam deixar que tocasse no Senhor. O que Jesus disse para ele? Afasta de mim, Satanás. Porque o propósito de Jesus, ele sabia que era morrer na cruz do Calvário para salvar o mundo. E ele estava convicto que ele ia cumprir o propósito. Ele não se preocupava se as multidões iam atrás dele. Ele não se preocupava com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ele estava firme no propósito para o qual ele foi chamado. O importante não é se as pessoas estão te aprovando. O que importa é se você está fazendo a vontade de Deus. O sucesso não está na quantidade, está na obediência daquilo que Deus mandou você fazer. Se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, e se as pessoas não estão te aprovando, dê glória a Deus e aleluia.
Sabe por quê? Porque você não está aqui para agradar as pessoas, você está aqui para agradar o propósito para o qual Deus te chamou. Por isso não faça a obra de qualquer jeito, não faça a obra do Senhor relaxadamente. Ele diz que isso traz maldição para as nossas vidas. Nós precisamos ter compromissos com a vontade do Senhor. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade. A vontade é quando você governa, quando você reina sobre toda a terra. Esta é a vontade de Deus. Por isso você precisa abrir a tua boca e começar a profetizar, começar a declarar, começar a decretar o seu destino profético, aquilo que Deus tem falado, anunciando o quê? As boas novas. E quando você começa a anunciar as boas novas, quando você começa a anunciar o propósito para o qual você foi chamado, Ele diz para mim e para você que Ele vai fazer isto, ó: eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra, será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra, o Senhor vai desligar no céu. Deus vai fazer aquilo que você determinar na terra. Você é a profeta do seu destino, você é a boca de Deus nessa terra. Por isso, abra a tua boca e comece a declarar, e comece a decretar, porque você precisa decidir aquilo que você quer que aconteça. Não adianta nós ficarmos murmurando e reclamando. O que adianta é nós estarmos ativando os verdadeiros propósitos de Deus sobre toda a terra. Olha o que diz o próximo texto. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus entregou esta revelação a Pedro, simplesmente porque ele entendeu que Deus estava entregando as chaves do reino de Deus, para que ele pudesse ser um governador nessa terra. Deus nos chamou para que nós pudéssemos verdadeiramente anunciar estas mensagens. E eu e você fomos chamados exatamente para isso. Olha o próximo texto. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Jesus foi enviado com um propósito específico: pregar a respeito do reino de Deus. Eu e você fomos chamados para anunciar as maravilhas do reino de Deus. Eu e você fomos chamados para manifestar a glória do reino de Deus. Eu e você fomos chamados para influenciar a terra com aquilo que está dentro de nós. Não importa se as pessoas não gostem daquilo que você faz, mas o que Deus quer é que você influencie as pessoas com aquilo que foi depositado dentro de você. Deus não te chamou para que você caminhasse numa religião. Deus te chamou para que você caminhasse no propósito, para que você fosse o anunciador de boas novas. Por isso Ele disse, alto e bom som: anuncia as boas novas do reino de Deus. Para isso eu fui chamado, para isso eu fui escolhido, para isso eu fui separado, para anunciar essas maravilhas. E que esta seja uma noite aonde o Senhor possa abrir o teu entendimento, e você possa sair daqui sabendo claramente o propósito da tua existência, para aquilo que você nasceu e para aquilo que você foi chamado. Você não foi chamado para nada além do que anunciar as maravilhas do reino de Deus. E nesta noite eu quero que você feche os teus olhos, e eu quero clamar ao Senhor para que Deus te toque, para que Deus abra o teu entendimento, para que Deus abra a revelação dentro de você, para que essa palavra ela não seja desperdiçada, esta semente que foi plantada no teu coração, ela possa frutificar, e ela possa florescer na tua vida, trazendo todas as promessas que o Senhor prometeu para aqueles que verdadeiramente amam o Senhor.
Se você crê nessa palavra, se você acredita no reino de Deus, se você acredita nas boas novas do reino de Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé, e eu quero junto com você, estar orando, estar declarando, estar decretando, que chegou um novo tempo, chegou uma nova etapa, chegou um novo começo, de coisas grandes e sobrenaturais, porque aquilo que o Senhor prometeu, é o que vai se cumprir nas nossas vidas a partir desta noite. Estamos nos preparando para viver o tempo do jubileu, o tempo da restituição de todas as coisas. Se você crê, você vai sair daqui com a tua vitória, e tua vida nunca mais será a mesma. O melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir,